Pedrão, você é maluco, pô. Não tinha como nem respirar, pô. Que time é aquele? Mano, ontem eu vi com meus próprios olhos, assim, o que os times sofrem. Não tem como. É a mesma coisa que, sei lá, tu que luta aí, que tu gosta de jiu-jitsu, né? Essas também de luta. É uma coisa que tu entrar no ringue com o John Jones e achar que vai ganhar, pô. A derrota é certa, pô. Porra, vou te falar uma parada. Definitivamente não dá. Mano, os caras, tipo assim, muito ensaiado, eles ficam falando um bagulho que tu não entende nada. Tipo assim, movimenta, toca, pula uma casa. Aí, tipo assim, tu não sabe nem que porra é essa, pula uma casa. Aí, pum, a toqueira do caralho, agora arrasca. Pô, entra no trecho, tem que entrar na movimentação do trecho. Caralho, tu não entende nada, mano. Principal, Foi pessoal mesmo. o principal problema de eu ter saído foi a pandemia, porque senão eu nunca tinha sido do Flamengo. Galera, dá muita saudade da gente ver esse Flamengo aí, que a gente viu no começo do vídeo, jogar um Flamengo que assustava os adversários. E o Jorge Jesus tá aí, foi bem claro que ele saiu do Flamengo por causa da pandemia. Então, galera, o principal pedido da torcida, a maioria dos torcedores querem o Jorge Jesus, que, segundo um jornalista especializado em mercado da bola, ele tem 3 opções no meio do ano. E uma delas é o time do Flamengo. A gente vai debater sobre o Vitor Pereira, que não se sente respaldado, se sente fritado pela diretoria rubro-negra. Não é novidade, né? Porque a diretoria, volta e meia, faz essa situação em relação aos técnicos. Não foi só com o Vitor Pereira, foram com vários outros técnicos. Em relação ao Flamengo e Vasco, torcida liberada para poder ir para o jogo, menos as organizadas, mas tinha aquela possibilidade de ter apenas uma torcida única, e não seria do Flamengo, até porque o Vasco foi vice da Taça Guanabara. Ângelo, que livramento, hein? Não vir para o time do Flamengo. Muito obrigado por você recusar a proposta, porque para mim era uma das propostas mais insanas que o Flamengo já fez nos últimos tempos. Matheus Cunha, contrato vence no final do ano. O Flamengo precisa renovar com esse goleiro que vem despontando aí como um goleiro que em breve pode ser o goleiro titular, porque já está disputando com o goleiro Santos essa titularidade. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV, mas antes disso, se gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho, ative todas as notificações e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E depois de uma apuração feita pelo Coluna do Flamengo, a verdade começa a vir à tona, né? Que é o que todo mundo enxerga, uma situação ali que a diretoria volta e meia faz, que é não dar respaldos para os técnicos que ela contrata. E segundo o Coluna do Flamengo, pessoas ligadas ao Vitor Pereira, amigos do Vitor Pereira, revelaram que ele não está se sentindo respaldado. O que aconteceu com Paulo Souza, o que aconteceu com Domenech, com Rogério Ceni, entre outros técnicos. A diretoria contrata e não dá o respaldo. Então, ele, segundo ele mesmo, está sendo fritado, né? Ele está numa situação ali de que a diretoria está deixando ele como escudo, isso aí eu já tinha falado para vocês. Se a diretoria mandar ele embora, acaba o escudo da diretoria. E o escudo é o técnico Vitor Pereira. Ele está sim na corda bamba, ele tinha bastante respaldo, hoje em dia não tem praticamente nenhum respaldo. Ele critica também a relação de pedidos de jogadores, de contratações, e o Marcos Braz, que tinha prometido no ano passado que se a gente fosse para o Mundial, traria uma contratação bombástica a nível mundial, e essas contratações não vieram. Então, por toda essa situação, o Vitor se sente sem respaldo. Na minha opinião, o Vitor não tem feito um bom trabalho, porque ele é o comandante do time. E o comandante é o espelho da tropa. Se o comandante vai bem, a tropa vai bem, o time vai bem. O comandante, ele tem que saber fazer os jogadores tirar ali o melhor de si. E a gente não tem visto isso no Vitor Pereira. Então, na minha opinião, é questão de tempo para que o Vitor Pereira acabe cedendo a vaga para outro técnico. O Flamengo pode até mesmo botar um tampão e ir atrás de quem realmente a torcida aprova, que já teve experiência aqui, ou que são técnicos que têm uma experiência gigantesca e que tudo é aposta, mas que chegariam como uma possibilidade maior de dar certo. Que ali tem Jorge Jesus, tem o Sampaoli, tem o Galhardo, então que gaste dinheiro. Tá? Sampaoli é um que não me agrada muito, ou traria ou o Galhardo ou o Jorge Jesus, mas esse tema aqui é para outra matéria. Essa matéria é para dizer
o que pensa o Vitor Pereira. E segundo o coluna do Flamengo, o próprio técnico enxerga que está sendo fritado. E nação rubro-negra, falando sobre o Jorge Jesus, que é um técnico que, diante de tudo que está acontecendo com o Vitor Pereira, a sombra dele só fica cada vez maior. E eu, sim, gostaria de ver ele de volta aqui no time do Flamengo. E para quem não sabe, ele está com uma adaptação horrível à Turquia. Tá muito frio, ele não está gostando de lá. Então, a princípio, em maio, ele está de saída do Fenerbahçe da Turquia. E o jornalista Ekrem Kinor, que é um especialista em mercado da bola, ele foi bem claro. No meio do ano, Jesus tem 3 opções: renovar com o Fenerbahçe, ter uma possível proposta da seleção brasileira e ter uma proposta do Flamengo. São esses 3 possíveis destinos que o Jorge Jesus tem. Mas vamos lá, usar a cachola. Ele não está adaptado ao Fenerbahçe, ele não está afim de ficar lá. Então eu tiraria o Fenerbahçe da jogada. O Ancelotti, que é o técnico do Real Madrid, né? Ele vai ser técnico da seleção brasileira, pelo que diz alguns jornalistas. Estão cravando o Ancelotti como técnico da seleção brasileira. E aí ficaria o caminho livre, até porque eu acho que o maior concorrente do Flamengo, caso os dirigentes queiram a contratação do Jorge Jesus, realmente é a seleção brasileira. Existem outros nomes especulados, como o Sampaoli, como outros técnicos, né? Até técnicos brasileiros, técnicos de fora do Brasil, mas o nome do Jorge Jesus é praticamente uma unanimidade. E eu não estou falando de trazer ele de volta porque eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas se ele não der certo, pelo menos ele destrói com a sombra gigantesca que todos os técnicos que vêm para cá, depois do Jorge Jesus, têm. O único que não teve foi o Dorival, que a diretoria fez a proeza de demitir depois de 2 títulos. Queria muito, muito, muito saber quem você gostaria que fosse o técnico do Flamengo, caso o Vitor Pereira ele caísse, né? Minha opinião é o Jorge Jesus, a sua opinião você deixa aqui embaixo do vídeo. E falando agora sobre o livramento, que na minha opinião foi um livramento, a não vinda por em torno aí de 70 milhões de reais do jogador Ângelo dos Santos, tá? Ele recusou a proposta do Flamengo, estava nas mãos dele se ele queria vir ou não, porque o Santos gostou da proposta do Flamengo, o Flamengo fez uma proposta alta e o Ângelo, ele decidiu não vir. Para mim tá ótimo, era muito dinheiro por 50%, 70% do passe de um atleta de 18 anos. Para mim era uma insanidade da diretoria do Flamengo oferecer um valor tão alto por uma aposta de 18 anos. Se é para trazer um menino de 18 anos por 70 milhões de reais, que a gente olhe para a nossa própria base, que na nossa própria base a gente consegue suprir um jogador desse naipe, na minha opinião. Queria muito saber de vocês. E aí o jogador Ângelo, ele foi nas redes sociais e agradeceu ao Flamengo e, abrindo aspas, ele disse isso: quero aqui agradecer ao Clube de Regatas do Flamengo e aos seus dirigentes e à sua tão apaixonada torcida por todas as manifestações afetuosas e também pela proposta que me honrou muito. Porém, eu tenho um projeto. E aí ele continua, né, falando que o projeto dele é continuar no Santos, que ele pretende cumprir com a proposta, com a promessa, melhor dizendo, que ele fez, cumprir com a palavra que ele deu, que era de continuar no Santos. E na última partida do Santos, ele foi até relacionado, ele até jogou. Então, é um fim da linha. Para quem queria ele, deve estar triste. Para quem não queria, deve estar feliz. Não esqueça de botar sua opinião, se foi ou não foi um livramento o Ângelo não vir para o Flamengo. Agora vamos lá falar sobre Flamengo e Vasco. Um jogo que vai ser difícil, semifinal, que não era para ser difícil, não era para o Flamengo com um time que recebe em torno de 20 milhões de reais por mês. A folha salarial do Flamengo gira em torno de 20, 22 milhões por mês. Para a gente ficar em terceiro lugar do Campeonato Carioca. Que vergonha, que vexame. Então, certo, os torcedores que foram no Ninho do Urubu e jogaram pipoca. Pipoca, não houve agressão. Jogaram pipoca para mostrar o quanto pipoqueiros são os dirigentes, o técnico e os jogadores. Todo mundo com dinheiro no bolso, cheio de dinheiro no bolso. Perde o jogo, eles vão para restaurante caro, eles fazem o que querem, porque eles recebem em dia. Década de 90, anos 2000, tudo bem, a gente lutava para não cair, era um time muito abaixo, tecnicamente, desse, e não recebia salário em dia.
e corriam atrás. Eles sim poderiam ter uma desculpa para explanar qualquer situação de que não está indo bem. Agora, esse time milionário, cheio de bons atletas tecnicamente, falta o que para vocês? Não adianta a torcida sempre estar do lado, sempre apoiar. Mais de 100 mil sócios torcedores. Todos os jogos a torcida lota, a torcida apoia. E é esse o pagamento que a gente tem em um time que recebe o salário em dia. Um time que está repleto de jogadores de seleção. Inimaginável que a gente está passando. Que segunda-feira vocês deem o jeito de vocês para passar pelo Vasco, que tem vantagem, e isso é uma vergonha, ter ficado em terceiro lugar da Taça Guanabara. E para vocês saberem, teria a possibilidade de ter torcida única. Não vai ter torcida única, vai ter torcida dividida, mas com as restrições em relação às organizadas. É isso, galera, que os jogadores comam a grama, porque a gente doa a nossa vida desde que a gente nasceu pelo Flamengo. E os jogadores não têm o direito, nem a diretoria, nem técnico nenhum, de fazer a gente passar pelo que está passando. Que isso mude segunda-feira, senão, irmão, é aquele vulcão em erupção que todo mundo já conhece no Flamengo. Agora um assunto, na minha opinião, muito sério, que é sobre o goleiro Matheus Cunha. Goleiro esse que vem despontando aí para se bobear até tirar a vaga do Santos como goleiro titular. Na última partida o titular foi o Matheus Cunha. Então isso aí já bota ali ele no principal palco do principal time do país, que é o Flamengo. Tá? Isso aí, a gente sabe que a maior vitrine que existe é essa camisa vermelha e preta. E o Matheus Cunha está desempenhando um papel muito bom como goleiro do Flamengo. Só que tem uma situação de que o contrato dele termina em dezembro de 2023. 2 clubes já sondaram o atleta. Um deles é o Cruzeiro, o outro é um time espanhol. E segundo o Globoesporte.com, o Flamengo está ali tentando uma negociação, quer que ele renove o contrato, mas as conversas ainda estão em andamento. Então o alerta que eu faço para a diretoria é para não dar mole, não perder esse goleiro que no meio do ano já pode assinar um pré-contrato com outro clube e que renove o contrato dele da melhor maneira possível para ambas as partes. Porque é um cara que veio de terceiro goleiro, agora está disputando a titularidade com o Santos. E muitos torcedores dizem que o Matheus Cunha tem capacidade para ser titular já hoje em dia. Vamos ver qual vai ser a escalação do Vitor Pereira para o jogo de segunda-feira contra o Vasco. E aí, se for o Matheus Cunha realmente, ele tirou a vaga do Santos. Então a gente precisa ficar muito alerta porque vai chover proposta. Ele está na maior vitrine do Brasil e não podemos dar mole de perder um goleiro que, além de ser bom jogando com as mãos, é bom também jogando com os pés na saída de bola. Muitas vezes joga até mesmo como se fosse um líbero ali adiantado, a bola vem recuada, ele não se desespera. E isso é muito bom que o Flamengo consiga renovar da melhor maneira possível com esse grande goleiro, que eu queria saber a sua opinião. Já está merecendo a vaga de titular? O Santos deu umas vaciladas, né? E o Matheus Cunha começou a subir. Sua opinião é muito importante, coloca ela aqui nos comentários.